Benvindos ás Cuatro Conversas, un podcast para inspirar persoas a tomar as rédeas da súa vida. Olá, eu sou Pilar Villanueva. Olá, eu sou a Dulce Louro. Olá, eu sou a Marta Val. Olá, eu sou a Nélia Marcos e hoje inicia então a 4ª temporada do podcast das Quatro Conversas. Sejam muito bem-vindos e vamos iniciar esta nova temporada com o tema, então afinal, o que é que está a impedir de vivermos as vidas que queremos viver? Quais são os obstáculos do dia-a-dia que temos e que nos tiram do caminho daquilo que queremos alcançar? E para começar hoje o primeiro episódio, vamos falar exatamente de autorresponsabilização, não é? Porque afinal de contas, aquilo que nós temos e aquilo que nós ainda não temos, a vida que estamos a viver e a vida que não estamos a viver, é única e exclusivamente da nossa responsabilidade, não é? É fruto das escolhas que fomos fazendo ao longo do tempo e consequência das decisões que fomos tomando. Então, Lá se vai aquela velha máxima de o diabo está atrás da porta. Não é? Exatamente, sim. Temos Não há boas e más responsabilidade. notícias, podemos assumir isto do ponto de vista da vítima e olhar para tudo aquilo que ainda não temos ou para tudo aquilo que ainda não somos, mas também podemos olhar do ponto de vista da oportunidade, que é então como é que eu chego lá e como é que eu afinal vou mudar as regras do jogo, não é? Porque é disso que se trata. O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que seria bom começar por explicar, pela nossa perspectiva, que significa ser víctima ou autorresponsabilização. Afinal, e isto acho que podemos explicar moito fácil, todos nós coñecemos ese tipo de persoas que cada vez que les acontece alguna coisa normalmente negativa, é sempre culpa de alguén, é sempre culpa de alguna circunstancia que eles non están a controlar. Então fican, ai, coitadinho de mim, que fiquei aqui nesta situação, eu não... São as mesmas pessoas que, quando também acontecem coisas boas, dizem que sorte, não é? Ou seja, foi um Mas golpe na verdade todos nós também temos dentro de nós um bocadinho dessa pessoa, não é? Pois claro. Todos temos um bocadinho de vítima e É autoprotecção um bocadinho mesmo, também. Isso mesmo. Porque é a mim. Exacto. Mas eu também quero partilhar com vocês que para mim eu não posso viver no lado da vítima. A mim me cria muita angústia pensar que eu não tenho controlo das coisas, que deixar em mãos do destino, dos outros, lo que me vai acontecer na vida. Para mim, de facto, o que me cria angústia é precisamente isso, não é? Então, acho que debemos animar as persoas para parar, reflectir e efectivamente esas coisas que non están a gostar así tanto, para tratar de olhar un bocadinho para dentro e pensar que posso facer de diferente eu para mudar esta situação. O que é que eu controlo, não é? Afinal de contas, de todas as variáveis, deixa-me olhar para aquelas que eu controlo e essas eu consigo fazer alguma coisa diferente. E non só, sino tamén olhar para o pasado para tratar de facer lecturas e aprendizagens de coisas que nós fizemos no passado. Somos responsáveis e na altura até porque tínhamos um entendimento diferente, achámos que a culpa era dos outros. Mas na realidade a culpa maior é sempre nossa, porque é a nossa responsabilidade de assumir as rédeas da nossa vida, não é? Portanto, passa sempre por aí. Nós já tivemos aqui N exemplos e N conversas, inclusive com convidados externos, que efetivamente falamos e mostramos histórias de pessoas que no momento da sua vida deram a volta por cima, e isto tem tudo a ver com a força de vontade, não é? Portanto, aquilo que muitas vezes nós olhamos e o primeiro pensamento nós muitas vezes não o controlamos, a tal situação que todos nós somos humanos e todos nós vivemos isso, portanto, há sempre aquele primeiro pensamento do género, bolas, porquê a mim, caraças, foi mesmo azar. Mas o segundo pensamento nós já controlamos, e o segundo pensamento, não, espera aí, deixa lá de pôr a culpa no outro, não é? E olha para ti. Por isso também eu gosto muito de fazer estas comparações, não é? Quando nós apontamos
há um ditado que diz, estás a apontar mas tens 3 virados para ti. Portanto, é exatamente essa a situação. Então, e na vossa opinião, se eu quiser realmente assumir o controle da minha vida e deixar de lado aquilo que eu não consigo controlar e focar-me nas 2 ou 3 variáveis que eu consigo controlar para ter um resultado diferente, o que é importante que esteja na minha atenção? Eu acho que é importante, são importantes várias coisas. Uma é nós termos a noção da realidade e o que é que está a acontecer. Porque o que eu penso que acontece muitas vezes, eu próprio também já fiz isso, é ter a consciência. Muitas vezes nós parece que andamos numa realidade paralela e não queremos ver aquilo que está a acontecer à nossa frente. E até se costuma dizer, agora vou também utilizar um ditado, não ponhas a cabeça debaixo da areia, não é? Exato. Portanto, temos que ter essa noção da realidade. Depois temos que procurar soluções. O que é que eu vou fazer com isto? Eu ou sou vítima ou sou responsável, eu não quero ser vítima e, portanto, vou procurar soluções. Como é que eu posso atuar? Deixa-me dar um exemplo muito concreto em relação a isso, uma coisa que já se passou comigo. Hoje em dia estou bastante mais disciplinada nisso, mas que se passa também muitas vezes com pessoas que estão à nossa volta, que é aquela questão do o que é que aconteceu ao dinheiro? O dinheiro esfumou-se, não é? Tipo, o dinheiro entrou na conta e parece que se esfumou. Então aquilo parece que é algo divino que aconteceu e que tu não percebeste. A forma como nós até expressamos isto é alguma coisa que tu não controlaste. A parte de ser vítima é tu dizeres só esfumou-se e ficas igual e no mês a seguir vai acontecer exatamente a mesma coisa. A parte de responsabilidade é, calma, deixa-me tirar o extrato, deixa-me ver o que é que aconteceu. Na sério, gastei 250 euros em Uber Eats, não é? Epá, este mês descuidei-me e pedi muitas refeições. E há ali, afinal, um fator que eu consigo controlar, não é? Portanto, trazendo isto para a prática e para o dia-a-dia, são coisas deste género que nós estamos a falar. Estás a falar de uma coisa muito importante e nós temos sempre a focar esse tema, que é o ter clareza sobre as situações. Clareza é poder, não é? Clareza é poder. Para termos esta clareza e para conseguirmos ter esta leitura, também é muito importante nós estarmos sempre alinhadas com o nosso objetivo, aquilo que nós queremos fazer, qual é o nosso big why, qual é a nossa missão na vida, não é? E nós sabemos que o dinheiro é ótimo, mas no fundo o dinheiro serve para financiar a nossa missão, aquilo que nós queremos fazer. Feliz, claro. Pronto. Portanto, temos que estar sempre muito alinhadas com isso. Não é fácil? Não é fácil. Mas é preciso ter esse propósito e muitas vezes nós falhamos no propósito. E também essa coragem, porque a verdade é, muitas pessoas vivem, e esta é uma das grandes missões deste podcast, não é? Que é, de alguma forma, trazer essa consciência, essa realidade à vida de quem nos ouve e quem nos acompanha, porque muitas pessoas vivem em piloto automático, ou seja, é a vida que passa por elas e não elas que passam pela vida. Já falámos disso muitas vezes. E nós conseguirmos encontrar com muita clareza efetivamente aquilo que desejamos e traçarmos um plano faz toda a diferença, porque obviamente que é muito mais fácil nós pormos sempre as culpas em alguém. Eu vou dar o exemplo deste ano com o meu trabalho. E com a equipa. Obviamente que foi um ano muito desafiante, foi um ano em que no final de 2022 para 2023 implementámos muita coisa, portanto foi criação de novos sistemas, novos modelos. A verdade é que houve um desfoque na ação e na parte comercial e sim mais na parte gestão, operacional, na parte operacional e organizacional da empresa. E obviamente isso refletiu-se nos resultados e depois a conjuntura do mercado, muitas vezes as coisas acabam por ajudar ou desajudar. Mas a verdade é que se eu, que a meio do ano estava completamente insatisfeita, estávamos em termos de equipa no global, com os resultados que estávamos a ter, a verdade foi, nós é que não estamos a fazer o que temos que fazer. Então, há que tocar na ferida, porque a maior parte das vezes isto dói. Dói a alguém que nos últimos anos tem dito
ando aqui a trabalhar, ganho 800 euros, isto não dá para nada, as rendas estão caríssimas, os impostos são cada vez maiores, e a inflação... E o que é que estás a fazer para mudar isso? E tu pensas, vais poder mudar isso? Não. Vais poder mudar, vais conseguir que o teu patrão te dê um ordenado maior? Não. Então, tens que ser tu a fazer alguma coisa para mudar essa... Tu só controlas aquilo que fazes, não o que os outros fazem. Portanto, eu acho que Dulce também tocou num tema muito importante, que é ter essa clareza em que queremos, qual é o nosso objetivo real, porque muitas vezes, como tu estavas a dizer, passamos pela vida sem nos plantear siquiera qual é o nosso objetivo, e algo que parece tan simples é uma pergunta tremendamente complicada de encontrar até a resposta. Porque temos o desafio do tempo, ou seja, quando nós pensamos no desafio, é um desafio que vai, é um objetivo que vai acontecer lá. Parece uma coisa que está muito longe, muito não é? Longe. Nunca vou alcançar aquilo. Pronto, ou até então temos estas crenças, não, isto não é para mim, eu não sei o quê. Eu depois até posso falar um bocadinho da minha missão e o meu objetivo, estive a trabalhar sobre isso, assim de uma forma mais propositada nos últimos meses, e de facto tenho aqui o meu plano para os próximos 5 anos já muito definido, e de facto isso faz-me fazer escolhas todos os dias sobre aquilo que eu vou fazer. E eu até posso partilhar um truque convosco que agora utilizo, que é, nós enquanto empresárias, nós dispomos do nosso tempo como queremos, não é? Então há muitas vezes a tendência, e eu acho que é transversal a todas as pessoas que têm o seu próprio negócio, nomeadamente às pessoas que trabalham em mediação, de nos dispersarmos, não é? E não fazermos aqueles 20% que devemos fazer e andarmos a fazer outras coisas. Apesar de sabermos que a atividade não é sinónimo de produtividade, mas divertidas, mas menos... Nós até podemos não fazer isso quase de uma forma inconsciente, pronto. Mas a verdade é que fazemos, eu próprio faço. É confundir movimento com conquista. Exatamente. Foi das frases que eu tenho revivido e ouvido mais nestes últimos tempos. Então, eu no outro dia, eu estava a falar até com o meu coach, e depois ele disse assim, então, mas fez-me esta pergunta, então, mas quem é que teve a fazer isso? Foi a Dulce empregada ou foi a Dulce patroa? E isto é uma coisa muito simples, não é? Mas a verdade é que nos faz mudar ao longo do dia. E eu vou dar um exemplo. No outro dia fui fazer uma escritura às Amoreiras. As Amoreiras são aquele sítio engraçado, onde nós podemos dar uma volta, para dar uma voltinha, não sei o quê, comprar qualquer coisa, ainda para mais. Eu que não vivo em Lisboa, não vou todos os dias a Lisboa, portanto até me sabe bem, pronto. E eu não ia para o parque de estacionamento logo. Pensei, não, eu vou dar aqui uma volta, ver umas lojas e tal. E de repente pensei assim, estou doida ou quê? Então, mas isto é horário de trabalho. Eu estou aqui armada em Dulce patroa, mas eu tenho que ser, nesta hora, a Dulce empregada. Exatamente. Então, meti-me no carro e fui para o Market Center trabalhar. E são estas pequenas decisões que nos fazem chegar mais longe. E eu tenho cada vez mais, até me rio comigo própria, e já disse isso à minha assistente, tipo, Sheila, olha, eu agora vou ser só a Dulce empregada até a hora do almoço. Mas isso serve para tudo, não é? Porque imagina, eu quero perder peso, mas eu continuo a ir às compras e comprar bolachas e salgadinhos e isto e aquilo e não sei o quê. Então a primeira tentação, qualquer coisa que me corre mal, eu vou lá e ataco aquilo. Portanto, as pequenas escolhas são, o que é que eu controlo? Controlo não comprar, controlo não ter aquilo à minha disposição. E de facto, com o assunto da comida e emagrecer e não sei o quê, es que não consigo emagrecer, não consigo... Não. E o que é que já fizeste diferente? Então, tienes o peso que tienes, obviamente, há pessoas com doenças... Porque eu tenho tendência, adoro esta, eu tenho tendência para engordar, não é? Tenho tendência, ok? E já inverteste a tendência? Porque depois há aqui uma coisa que falta também, que é a capacidade que as pessoas têm que ter de aprender sobre os temas que querem... O conhecimento, conhecimento, ir a procurar o conhecimento. A autoaprendizagem, não é? O querer aprender. Mas eu até acho outra questão também que complementa essa, Dulce, e que para mim nesta questão da autorresponsabilização é de todas a principal, que é eu estar disposta a pagar o preço. As pessoas querem alcançar, muitas vezes pensam sobre o que querem alcançar, traçam um plano para alcançar, gerem o tempo de maneira a alcançar, mas a questão é que não estão dispostas a pagar o preço. Ou seja, eu não estou disposta a enfiar-me no carro e ir
estacionamento trabalhar. Exato, eu não estou disposta a olhar para a minha despensa e só ter lá. Não faz mal, é só este bocadinho, é só hoje. E é o efeito cumulativo do processo, não é? Sim, este hoje bolo, é só um bolo, não é? Pronto, e depois chegas ao fim do ano e comeste 365 é só mais uma bolos. hora nas redes sociais, ou é só mais não sei o quê. E portanto as pessoas não estão normalmente dispostas a pagar o preço. Portanto, e aí é que está a diferença, porque não há plano nenhum, por melhor que seja, e não há clareza que depois se traduza se as coisas não estiverem efetivamente em ação, mas com uma capacidade de fazer alguma coisa diferente. E é esta questão de sair da zona de conforto que depois traz muita dor, não é? Sim, e a verdade é que normalmente há sempre esse preço, essa dor associada depois à conquista. A maior parte das vezes as pessoas só veem a ponta do iceberg depois da pessoa conseguir alcançar, sim, claro, seja o que for, e não consegue ver todo o esforço, todas as crenças que a pessoa teve que ultrapassar, etc. Porque existe, e já temos vindo a falar nisso noutras conversas, que as pessoas que te rodeiam são uma grande influência para aquilo que tu queres, portanto... O que é que nós podemos, nesta nossa conversa, fazer aqui quase como resumo para fazermos este lançamento desta 4ª temporada em relação à autorresponsabilização? Tem a ver com rodeia-te das pessoas certas que são um exemplo para ti, não é? Ou seja, que já que fazem revês, coisas que tu ainda não consegues fazer. Sim, tu vais já aprender com elas, vais aprender com elas. Já têm têm hábitos que tu ainda não tens. Esse para mim é uma das grandes dicas que eu acho que nós podemos deixar aqui a quem nos está a ouvir e a ouvir, é se efetivamente há uma decisão e eu decidi, vou para ali, vou mudar de trabalho, vou desenvolver uma empresa, vou criar um produto, vou fazer algo para mim, vou trabalhar para mim, ou vou para o ginásio, vou tomar conta da minha alimentação. Então eu tenho que me rodear de pessoas que sejam para mim um exemplo e que haja aqui quase como um compromisso sim, até pedir conselhos, não é? Porque aquilo que a Nélia estava a falar e que estamos aqui todos a falar da responsabilização, é também muito bom nós termos alguém que nos ajude a estarmos alinhadas, claro, não é? Claro. E que nós possamos dizer, olha, cumpri, não cumpri, o partilhar, por exemplo, imagina, não é? Eu agora vou dizer às minhas filhas e à família que vamos todos fazer uma viagem, fazer um safari, por exemplo, qualquer coisa assim. E eu digo, vamos no fim do ano, não neste, no próximo. Por exemplo, eu dou este exemplo. A partir do momento que eu assumo isso, eu tenho que dar a cara, claro, e fazer aquilo. Claro. E é tal diferença entre ter o compromisso ou estar só interessado em fazer, não é? Exato. Porque depois vão sim, cobrar. Estar comprometido faz toda a diferença. Agora, nós também sabemos que esta questão da responsabilização pressupõe também nós estarmos constantemente a sair da zona de conforto, que já falámos nisso. E às vezes as pessoas esquecem-se, quando nos vêm fazer coisas que consideram difíceis, esquecem-se que... E eu própria também me esqueço, que já houve um momento em que aquilo foi difícil para mim. Mas que depois o hábito fez com que aquilo passasse a ser uma coisa natural. E nós temos que experienciar isso todos os dias. Eu tenho exemplos na vida pessoal e na vida profissional. Eu ia dar um exemplo na vida profissional. De certeza que já aconteceu a toda a gente, principalmente a vocês que estão na área de liderança dos market centers, a mim e à Dulce também numa questão de recrutamento para a equipa ou colegas, que nós sabemos que querem mudar a sua vida, têm um emprego onde ganham 800 ou 900, mas que não faz face aos seus objetivos de vida, nem às suas despesas, nem àquilo que pretendem. Às suas ambições, ao objetivo. Gostavam de mudar de vida, mas eu não consigo viver na incerteza de saber se vou ou não ganhar um ordenado ao final do mês. Quantos nós já tivemos essa situação? Mais cuidado, certo? Mais cuidado, e está certo, porque o teu objetivo na vida passa muito mais pela segurança e por não procurar, exato, que talvez então esquece os grandes, e agora vamos a ver, esquece dos grandes sonhos. Não, que bem tiveste sonhos. Então, esquece desos grandes sonhos, esquece de comprar, porque não estás disponível para passar disposta a abdicar da segurança. Não estás disposta a pagar o preço. Não, exato. Está tudo bem, mais ou menos, porque na verdade não estás a ir ao encontro daquilo que realmente mas tienes que ser autorresponsável. Claro, mas por eso tienes que voltar a ser autorresponsável. Tú eres consecuencia das túas propias decisões. Então,
no queres arriscar por os teus motivos, que são legítimos. Não todo mundo tem que ter claro que não. umas Não, empresas claro, e unos claro. impérios. Nem nós estamos aqui a dizer isso. Não, tá, por isso, mas queremos ter o bom de todos os mundos. E por vezes isso não é possível. Então, debemos ser honestos con nós propios e dizer, não, para mí é fundamental para a segurança. A segurança. Então, prefiro estar a trabalhar en cualquier lado e pronto, a oportunidade acostuma a vir acompañada de risco. Se não estás disponível para arriscar, é quando sais da tua zona de conforto. Exatamente. Eu hoje só estou a citar ditados. Uma das questões que está muito relacionada com o que a Marta estava a dizer é que normalmente o grande obstáculo que está entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós e o ponto onde nós estamos, não é? É o medo. Claro. Exato. É o medo. É o medo de passar vergonha no ginásio, é o medo de ir falar. É o desconhecido, a pessoa não sabe. É o medo do juízo de valor, é o medo de não ser aceite, é o medo de fazer má figura, é o medo de ficar sem dinheiro ao final do mês. Pronto. Mas isto também acontece normalmente porque as pessoas querem ir logo do ponto A para o ponto B, assim com uma distância de 100 mil quilómetros. E não dá, não é? Todos nós sabemos que não dá. Há um caminho. Há um caminho. Então, esta questão da autorresponsabilização também tem a ver com isto, que é por onde é que tu queres começar. Olha para a tua vida. O que é que neste momento está a trazer mais impacto negativo e que tu queres alterar esse resultado? É a saúde. Ok, então foca-te na saúde. E quando a saúde estiver equilibrada, vai para a parte financeira. E quando a parte financeira estiver equilibrada, vai para a parte emocional e espiritual. E quando não dá para tentar fazer tudo ao mesmo tempo é impossível. Porque depois vem a frustração e depois a pessoa fica a procrastinar e desiste. Porque desiste, fica altamente... não vê resultados, fica frustrada. E não muda nada. Aquilo que eu normalmente, quando me surgem situações destas, como eu dei o exemplo, eu estou numa situação segura, mas infeliz, contrariada, mas tenho responsabilidades, tenho filhos, tenho família, não consigo dar esse salto, gostava muito, mas ok, lá está. Então vamos traçar um plano, não é ir daqui para ali, não é largares o certo pelo incerto, mas então porque não fazes um plano a 6 meses, onde vais fazer uma poupança para que depois possas estar tranquila durante 2, 3, 4, 5 meses. Sim, podes investir esse tempo para aprender outras coisas, fazer uns cursos online, fazer começares qualquer coisa. A ter alguma formação enquanto estás ainda no sítio. Isto é um pequeno exemplo. Sim, não sim, estamos claro. a falar aqui, mas tem que ser, estamos tem que ser falar assim. De um pequeno exemplo. Nós temos que fazer mesmo isso, mas é importante sabermos exatamente o que é que queremos. Se nós não sabemos o que é que queremos, não é? E eu ainda há bocado falava da questão dos meus objetivos, não é? E eu cheguei à conclusão que daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, eu quero de facto ter um rendimento passivo que me permita só trabalhar 4 dias por semana e o resto do tempo dedicar a fazer coisas que eu gosto. Quer seja a ajudar outras pessoas, quer seja a ajudar-me a mim própria, que também mereço, e a minha família. E para eu conseguir fazer isso, tenho que deixar de trabalhar tanto, não é? Tenho que passar a trabalhar menos e, portanto, tenho que ter um rendimento ou tens que passar a trabalhar de forma mais inteligente. E tenho que passar a trabalhar de forma mais inteligente e tenho que ter um rendimento passivo que me permita fazer aquilo que eu quero. Então, eu tenho que desenhar esse plano. Eu tenho que perceber onde é que eu vou aprender, com quem é que eu vou aprender, o que é que eu tenho que ler, já fizeram? Que curso é que eu tenho que fazer. E, por exemplo, quando nós vamos a formações e vamos todas a formações aos Estados Unidos, já o ano passado eu tinha feito isto e este ano ainda é mais claro para mim. Eu quero ver formações e quero ouvir pessoas que já fizeram esse caminho para eu poder copiar o que é que fizeram e para poder chegar lá. É claro que pelo meio há sempre aquelas crenças limitadoras do não, isto não é para ti, porque tu não tens o dinheiro suficiente e não vais conseguir e não sei o quê. Mas não, bora lá fazer o que os outros já fizeram. Boa. Então, estávamos horas aqui à conversa, não é? Sobre eu só gostaria terminar e como resumo, nós temos unha frase neste podcast que é tomar as rédeas da nosa vida, non é? E é exactamente eso. Si nós queremos que a nosa vida sea nós sobre un caballo con as rédeas, con un foco, con unha dirección e nós tomar a decisión de hacia onde vamos, ou imaginen a figura de nós encima dun caballo
completamente salvaje, sin destino. Andar Então o caballo pela está a decidir Extremadura. para onde vamos a ir e vamos a acabar por cair. Já vos adelanto. É isso, é bom. andar assim, exatamente. montado assim. É bom que isso também esteja no plano, porque a queda vai acontecer. Claro, Sempre. então, eu convidaría a todas as persoas que nos están a ouvir precisamente a pensar, estou a ir no caballo desbaratado ou estou efectivamente a dirigir o cabalo para onde eu quero ir. Excelente. Mesmo que demore mais tempo. Toda a gente sabe que é importante, demora tempo a aprender a montar, não é? Claro. E o tempo não define, portanto é mesmo uma questão de clareza e de definição. Ótimo, então voltamos para a semana, não é? Com mais um tema. Obrigada por nos seguirem, obrigada por continuarem a dar também o vosso feedback. Sigam-nos nas redes sociais, não é? E se tiverem sugestão de algum tema, deixem nos comentários. Para a semana voltamos com mais um tema desta temporada, que é o que é que nos está a impedir de tomar as rédeas da nossa vida. Tchau, até para a semana. Tchau. Até para a semana. Até semana. Tchau. Tchau.